No curso desta semana, você vai conhecer a legislação de inteligência. Quem apresenta as aulas é o professor Estevão Freitas. Ele fala sobre o Sistema Brasileiro de Inteligência e as agências que fazem parte dessa estrutura, além da legislação que trata da matéria. É agora no Saber Direito. Olá, pessoal. Voltando aqui ao nosso curso sobre Sistema de Inteligência aqui no Saber Direito, vamos agora falar sobre a ideia de interceptação telefônica, ok? Então, nós temos um tema aí muito interessante, interceptação telefônica. Logicamente, para a gente discutir essa ideia de interceptação telefônica, é importantíssimo que a gente trate aí também de elementos, tá? Um exemplo de inquérito policial. Então, eu vou começar primeiro falando sobre elementos de inquérito policial, para você ter uma noção sobre a ideia de inquérito policial, para só depois a gente poder falar também da ideia de interceptação telefônica, ok? Então, vamos lá. Quando a gente fala aí, pessoal, sobre inquérito policial primeiro, né, fazendo essa análise de inquérito policial, a primeira coisa que a gente tem que analisar é o seguinte: quem vai conduzir o inquérito policial? Então, quando a gente fala em condução do inquérito policial, a gente fala sobre autoridade policial. E a autoridade policial quem é? A autoridade policial é o delegado de polícia. Então, lembra disso, a autoridade policial é o delegado de polícia, tá? Tranquilo. Agora, só existe inquérito policial? Não, existem outros tipos de inquérito que não são inquéritos policiais, chamados inquéritos não policiais. Um exemplo, inquérito feito por Comissão Parlamentar de Inquérito, por CPI. Nós vamos ter lá o inquérito, que é o inquérito não policial. Outro inquérito não policial, tá? É o inquérito militar, conduzido por oficial de carreira, tá? Inquérito militar vai ser conduzido por oficial de carreira. Nós temos também o inquérito judicial, tá? Em casos de crimes praticados por magistrados, conduzido pelo próprio tribunal. Nós temos inquérito ministerial. Inquérito ministerial nós temos dois elementos. Um conduzido pelo procurador-geral em crimes cometidos por membros do Ministério Público e em casos de crimes comuns, que é exatamente conduzido pelo próprio promotor. É importante saber que o promotor, ele pode, como membro do parquê, como membro do Ministério Público, ele pode conduzir um inquérito, ok? Tá? Ele pode conduzir, e ele, por conduzir o inquérito, ele por investigar, ele não está impedido nem é suspeito para o oferecimento da peça acusatória, que no caso é a denúncia. Em outras palavras, o membro do MP, ele pode investigar e ele mesmo pode oferecer a peça acusatória, tá? Ele pode oferecer a peça acusatória à denúncia. Lembrando que, segundo a Constituição Federal, existe um monopólio do Ministério Público para o oferecimento da peça acusatória à denúncia. Somente o Ministério Público ele pode oferecer a peça acusatória, tá? Então, essa primeira análise é importante para a gente entender a ideia lá da interceptação telefônica. Não adianta eu chegar lá e falar diretamente de interceptação telefônica se você não tem as informações básicas para você entender como que chega essa ideia da interceptação telefônica. Que a gente vai ver que quem vai solicitar exatamente essa interceptação telefônica será o delegado de polícia ou membro do Ministério Público. O delegado de polícia ou membro do Ministério Público. Então, daí a importância de entender lá no início a ideia do inquérito policial. E aí a gente vai fazer esse panorama e vai ficar muito interessante para vocês aí. E vocês vão conseguir compreender bem melhor, de forma bem prática, essa ideia da interceptação, até porque a lei de interceptação é uma lei pequena, tá? Mas ela vai estar atrelada dentro do processo, principalmente, logicamente, dentro do inquérito policial, ok? Quando eu falar de inquérito, eu vou citar uma sigla interessante para falar de inquérito é IP, tá? Que não tem nada a ver com a ideia da informática. IP, abreviação de inquérito policial. Mas o inquérito que eu vou tratar aqui é o inquérito conduzido, em regra, por delegado de polícia. Então, o primeiro inquérito aqui, o que vai ser mais importante para a gente, é o presidido, tá? Por delegado de polícia. Vamos lá, então, continuar? Pessoal, dentro do sistema processual penal, e aí a gente tem que analisar essa ideia do sistema processual penal, nós temos sistemas. Nós temos o sistema inquisitivo ou inquisitório, em que o sistema inquisitivo é aquele que as forças estão centradas em uma pessoa só. Então, quem acusa, quem defende, tá? E quem julga seria uma autoridade única. Não haveria ampla defesa, não haveria contraditório, tá?
Já no sistema acusatório, seria o contrário ao sistema inquisitivo. No sistema acusatório, pessoal, nós temos aí as figuras do julgador, do defensor e do acusador em pessoas distintas. Haveria a ampla defesa e o contraditório. No sistema inquisitivo, que foi o anterior que nós vimos, haveria o sigilo como regra. No sistema acusatório, a publicidade é a regra, tá? Nós temos também um outro sistema chamado de sistema misto. E esse sistema misto, parte dele é inquisitivo e parte dele é acusatório. E aí você poderia questionar, mas Estevão, qual seria o nosso sistema? Não está expresso nem na nossa Constituição Federal, nem no nosso Código de Processo Penal, qual seria o sistema nosso. Mas o que nós temos de forma majoritária, interpretando essas normas, que o nosso sistema seria o acusatório. Exemplo, a própria Constituição Federal vai dizer que cabe ao Ministério Público o oferecimento da peça acusatória, tá? Cabe ao Ministério Público o oferecimento da peça acusatória. Então, em regra, quem acusa? Ministério Público. Nós temos lá dentro do Poder Judiciário, que será o juiz que vai o quê? Avaliar as demandas, ou o Tribunal do Júri, quando a gente fala em crimes dolosos contra a vida. Nós temos na parte da Defensoria Pública, pessoal, na parte que fala sobre a própria na OAB, que nós vamos ter aquelas pessoas que vão defender. Então pode ser um advogado de defesa, pode ser um defensor público. Então nós temos 3 pessoas distintas. Nós temos um que acusa, nós temos um que defende e nós temos um que vai o quê, pessoal? Julgar. Então nós temos 3 figuras distintas dentro desse sistema. Nós temos também a ideia da publicidade dos atos. Então tudo isso colabora para a gente interpretar que o nosso sistema é o sistema acusatório. O nosso sistema seria o chamado sistema acusatório. Mas beleza, como é que vai iniciar então essa ideia desse inquérito policial? O inquérito policial, então, ele vai iniciar através da chamada notícia criminis, tá? Então é importante ter a notícia criminis, tá? Que seria a notícia do crime. Quando você vai à delegacia, você não faz queixa. Cuidado, a gente ouve muito isso. Aí eu fui à delegacia fazer uma queixa. Você não vai à delegacia fazer queixa. Você vai noticiar o crime. Estevão, eu vou noticiar o crime. Você vai chegar lá para falar bonitinho. Você chega lá e você fala assim, eu vim aqui fazer uma notícia criminis. Ele o quê? Uma notícia criminis. Ou seja, uma notícia do crime, ok? É isso que você vai fazer, tá? Na delegacia de polícia. E aí o agente de polícia vai registrar a ocorrência policial, tudo bem? E aí nasce a ideia da investigação policial. Isso não é inquérito. O inquérito pode nascer através dessa sua notícia criminis, mas não quer dizer que quando você vai lá e faz esse notícia crimes, que isso vai virar inquérito. Estevão, se lá na delegacia não é queixa, o que é queixa? A queixa é a peça da ação penal privada, a chamada queixa-crime. Então você tem a ação penal privada, que quando você entra com a peça, nós chamamos essa peça de queixa-crime. Então a queixa-crime é na ação penal privada, tá? Não é na delegacia de polícia, quando você vai mostrar, falar o fato ocorrido, noticiar o fato, que você está fazendo queixa. Na verdade, você está noticiando o crime, ok? E aí, dessa notícia crime, pode nascer o inquérito policial. Então, nós temos vários tipos aí de notícia crimes. Nós podemos ter notícia crimes, um exemplo, aquela que vai ser direta, que vai ser aquela que quando a informação sobre o crime é descoberta pela própria polícia ou pela imprensa. Nós temos a indireta, que quando é vista exatamente pela vítima ou por um terceiro, quando é um terceiro a gente chama de delatio criminis. Nós temos também, pessoal, a notícia crime coercitiva, que é quando feita através de prisão em flagrante. E aí, quando a gente fala de prisão em flagrante, é uma coisa importante, porque com a prisão em flagrante, nasce o prazo do inquérito policial. Com a prisão em flagrante, é o termômetro, a gente pode dizer assim, é o termômetro para que o delegado de polícia termine o inquérito policial, tá? Então, obrigatoriamente, se o delegado de polícia, ele instaura o inquérito, com a instauração do inquérito policial, pessoal, neste caso, nasce o
prazo do inquérito policial, que aí vai depender se é justiça estadual, se é justiça federal, se é lei de drogas, se é crimes contra a economia popular, se são crimes militares, cada um vai ter o seu prazo de término do inquérito. Importante também você analisar que o inquérito é peça administrativa. Qual seria a parte que nós poderíamos dizer que é processual e judicial do inquérito? Seria o seu prazo, tá? Então, o prazo do inquérito, tá, seria judicial. Agora, pessoal, o inquérito em si, ele é uma peça administrativa, tá? Instaurada e conduzida por autoridade policial, que no caso é o delegado de polícia, tá? Que neste caso aí é o delegado de polícia. Agora, quem é que pode solicitar que o inquérito inicie? E o delegado, ele é obrigado ou não é obrigado a instaurar essa ideia do inquérito? Vamos lá? Então, o que é que acontece? O inquérito, ele pode ser iniciado de ofício pelo delegado de polícia, tá? Ou ele pode ser provocado, e ele vai ser provocado por quem? Ele pode ser provocado, por exemplo, pela vítima. A vítima pode provocar, ou o representante legal da vítima, pode provocar o delegado para que o delegado instaure o inquérito. Ou nós podemos ter também uma requisição do Ministério Público ou requisição do juiz. E aí, cuidado com as nomenclaturas. Quando é a vítima ou representante legal, essa vítima ou representante legal vai fazer um requerimento. Quando é o juiz ou membro do MP, ele vai fazer uma requisição. Então, vamos lá de novo? Quando é vítima ou representante legal, o nome se dá requerimento. Quando é juiz ou membro do Ministério Público, a gente fala em requisição. Estevam, qual a diferença se é requerimento ou se é requisição? Analisem aqui. Se é requerimento da vítima ou de seu representante legal, o delegado de polícia, ao receber esse requerimento, ele pode negar, ok? Tá? Porque o requerimento, nesse caso, vai ser um pedido. Esse pedido pode ser negado. Mas, professor, se eu sou a vítima, solicitei ao delegado de polícia que fizesse o inquérito, o delegado negue, eu posso recorrer? Pode, ao delegado-chefe de polícia. Se for no âmbito do Estado, quando eu falo no âmbito do Estado, pessoal, eu não estou falando da Polícia Civil. Se for no âmbito federal, logicamente, da Polícia Federal, você vai fazer um recurso ao delegado regional, ok? Então, neste caso, cabe recurso ao delegado-chefe de polícia, tá? Isso se for requerimento da vítima ou de seu representante legal. E se for requisição do juiz? Se for requisição do juiz, neste caso vai ser ordem. E aí, logicamente, não ordem no sentido de dizer que o delegado é subordinado a juiz. Mas não. Legalmente, quando o juiz ou membro do MP requisita a instauração de inquérito, o delegado de polícia ele será obrigado a instaurar o inquérito. E aí você pode questionar, e se o delegado se negar? Perceba, se o delegado se negar, ele estará praticando prevaricação, ok? Não é desobediência, tá? É prevaricação. Neste caso, o delegado estaria praticando o ato de prevaricação, porque ele teria que praticar um ato de ofício e deixa de praticar, tá? Então, ele estaria respondendo por prevaricação. Então, se for requisição do Ministério Público ou do juiz, o delegado vai ter que instaurar o inquérito. Caso contrário, ele responde por prevaricação. Se for a vítima ou representante legal, neste caso aí já muda de figura. O delegado pode se negar, mas caso negue, cabe recurso? Cabe. Cabe recurso a quem? Ao delegado-chefe de polícia, se for no âmbito da Polícia Civil. Se for no âmbito da Polícia Federal, cabe recurso ao delegado regional. Ficou claro isso? Beleza? Então a gente está falando aqui da ideia do início do inquérito policial, porque é através da ideia do inquérito que a gente vai começar a discutir a ideia da interceptação telefônica. Tudo bem? Então a gente vai discutir agora as chamadas diligências. As diligências, pessoal, previstas no Código de Processo Penal, elas são meramente sugestivas. Quer dizer, então, que o delegado não é obrigado a fazer todas aquelas diligências previstas no Código de Processo Penal, no famoso CPP. Mas tem uma diligência que o delegado não pode se negar a fazer, que na verdade não é ele que faz, é o perito, tá? Mas é o delegado que conduz o inquérito. Então, é o delegado que solicita que o perito faça o exame de corpo de delito. Porque toda vez que o fato deixar vestígios, neste caso, deverá ser feito o exame de corpo de delito. Então, eu posso dizer que quando a gente fala que existe uma discricionariedade para quê? Para o delegado conduzir o inquérito,
quando existe uma discricionariedade para o delegado fazer o quê, pessoal? As diligências. Essa discricionariedade, ela é mitigada, ou seja, ela é limitada quando a gente fala do exame de corpo de delito. Porque quanto ao exame de corpo de delito, sempre que o fato deixar vestígio, o delegado não tem opção, ele é obrigado a fazer o exame de corpo de delito. Isso é importante. Então, ela é mitigada. A expressão mitigada entenda como limitada. Por quê? Porque ele não tem sempre essa discricionariedade ao fazer a investigação. Essa discricionariedade ela é limitada quando a gente fala do exame de corpo de delito. Agora, importante analisar, a vítima ou representante legal pode pedir também que o delegado de polícia, ele faça, pessoal, alguma diligência? Sim, claro, ele pode solicitar, mas esse pedido também pode ser negado. E se for negado, cabe recurso? Cabe recurso ao delegado-chefe de polícia. Lembra disso? Caberá recurso ao delegado-chefe de polícia ou delegado regional, se for a Polícia Federal. Se o juiz ou o MP pode solicitar, pessoal, também uma realização de uma diligência, pode, através de uma requisição. E, neste caso, o delegado será obrigado a fazer a diligência. Caso contrário, responderá por prevaricação. Então, lembrando, se for vítima ou representante legal, neste caso, haverá discricionariedade do delegado fazer ou não, mas caberá recurso ao delegado-chefe de polícia. Se for juiz ou MP, também neste caso, haverá uma obrigatoriedade do delegado de realizar a diligência, caso contrário, ele responderá por prevaricação. Você pode estar questionando o seguinte, professor, parece que toda vez que o juiz ou membro do MP determina que o delegado faça alguma coisa, ele é obrigado? Não. Eu coloquei 2 casos em que o delegado ele é obrigado, mas não é sempre obrigado, não. Tá? Um exemplo, o indiciamento do suspeito, tá? O juiz pode solicitar o delegado, mas ele não será obrigado a indiciar. Tá? Então, nem sempre a requisição vai ser ordem. Cuidado com isso aí, para efeito de uma prova que você vai realizar. Nem sempre. Eu coloquei 2 casos em que requisição feita pelo MP ou por juiz, ele não vai poder se negar, mas nem sempre será desta forma, ok? Cuidado com esse tipo de coisa. Tranquilo. Aí ele vai começar a conduzir o inquérito, fazer as diligências. E através dessas diligências, o que pode nascer aí, pessoal? Pode nascer a chamada interceptação telefônica. Então, a gente vai entrar aí na ideia da interceptação telefônica. Mas, lógico, vamos ver aí qual é a nossa primeira pergunta sobre o assunto. Quem pode determinar a interceptação telefônica? A primeira coisa, vamos, antes de saber quem é que pode determinar, vamos ver quem pode solicitar. Quem pode solicitar é exatamente essa autoridade policial. Essa autoridade policial ela pode solicitar a interceptação telefônica, como também o Ministério Público. Percebam, o Ministério Público solicita, o delegado solicita. Então, não é o MP que determina. Cuidado, não é o MP que determina, não é o delegado que determina. Quem vai determinar é uma outra pessoa. Se eles estão solicitando, eles vão solicitar isso para uma outra pessoa. E quem é essa outra pessoa? É o juiz. Por isso que a gente vai dizer autoridade judiciária. Então, por isso que a gente vai dizer que existe uma reserva jurisdicional quanto à questão da escuta telefônica. Porque quem vai poder determinar isso é a autoridade judiciária, é o magistrado que vai poder determinar a escuta telefônica. Solicitado, um exemplo, pelo Ministério Público, solicitada pelo delegado de polícia, ok? Então, solicitada pelo Ministério Público, solicitada pelo delegado de polícia. Mas quem vai decretar essa ideia da escuta telefônica vai ser exatamente, pessoal, o juiz. Então, existe uma reserva jurisdicional. Qual a lei que vai tratar dessa interceptação telefônica? É a Lei 9296 de 96, tá? A Lei 9296 de 96 é a lei que vai tratar dessa ideia de interceptação telefônica, tá? Então, vai ter lá os elementos do que pode ser feito, o que não pode ser feito dentro desse aspecto de interceptação telefônica. Mas a gente tem que fazer a seguinte análise, pessoal. Essa ideia de interceptação telefônica ela é muito ampla, né, se a gente for analisar. Primeiro, a gente estava falando de inquérito policial, porque é importante. Se eu chegasse aqui diretamente e jogasse para você interceptação telefônica, se você tem nenhuma informação de onde que vem essas informações, de como inicia o inquérito, para você ia ficar confuso,
tá? E eu não tenho objetivo nenhum que fique confuso. Eu quero que fique bem claro na sua mente as informações que eu passo a vocês. Daí que eu iniciei falando de inquérito para chegar uma diligência e a gente já chegar e já ter a primeira pergunta aí, tratando o pessoal de quem pode decretar essa ideia de escuta telefônica, que já sabemos quem pode solicitar também essa escuta telefônica. Ficou claro? Agora, a gente viu que as diligências podem ser feitas, quem faz as diligências é o delegado. Isso se for no inquérito policial, porque se for no inquérito ministerial, a diligência é realizada pelo próprio Ministério Público. Agora, essa ideia da escuta telefônica, ela é importante. E é importante por quê? Porque você tem que pensar o seguinte, a interceptação telefônica, ela é uma via de exceção. Então, cuidado com o que eu estou dizendo aqui, e você pode anotar. A interceptação telefônica ela é uma via de exceção. E por que a interceptação telefônica ela é uma via de exceção? Porque você não pode pegar a interceptação telefônica como regra no nosso ordenamento jurídico, pessoal. Ela é uma exceção. Tanto ela é exceção que a própria lei diz que quando você tiver outros meios para obter a prova, percebam, quando você tiver outros meios para você obter a prova, você não deve fazer interceptação telefônica. Então, se você tem outros meios, tá, para você conseguir a prova, você também não deve fazer interceptação telefônica. Também não é em qualquer crime que você vai fazer interceptação telefônica. Um exemplo, crimes apenados com detenção, você não vai fazer interceptação telefônica. A regra é você aplicar a crimes apenados com reclusão. Então, você vai ter vários elementos que vão colaborar, sim ou não, é claro, para você poder ou não decretar esta interceptação telefônica. Mas lembre sempre, ela é via de exceção. A gente não pode pegar a interceptação telefônica como regra. Em qualquer processo, você determina a interceptação telefônica. E, logicamente, quando a gente fala em interceptação telefônica, a gente está falando em processo penal, ok? Processo com análise de quanto a um crime. Tudo bem? Mas vamos continuar aqui a análise do inquérito policial para a gente verificar essa ideia do inquérito, para a gente poder entender melhor a ideia da interceptação telefônica. Isso quer dizer, então, que, como eu estava dizendo para vocês, o delegado de polícia ele pode fazer as suas investigações e ele tem um rito discricionário para conduzir o seu inquérito. Por isso que o inquérito policial, que é peça administrativa, ele é uma peça inquisitória, tá? Ela é uma peça inquisitória. Por quê? Porque o inquérito vai estar na mão de uma autoridade única. E que autoridade única seria essa? O delegado de polícia. Então, repito a vocês, o inquérito, ele vai discutir no inquérito policial, ele vai estar na mão de uma autoridade única. E a autoridade única quem é? É o delegado de polícia. Daí a ideia dele ser inquisitivo. Quanto a outras análises desse sistema inquisitivo que está dentro do inquérito policial, pessoal, a gente pode verificar o seguinte, que o inquérito policial, ele é peça administrativa e inquisitória, ele pode ser dispensado, tá? O inquérito policial ele pode ser dispensado. O próprio Código de Processo Penal diz o seguinte, quando o Ministério Público tiver elementos para oferecer a peça acusatória da representação, imagina que é um crime que se processa por ação penal pública condicionada à representação da vítima ou seu representante legal. Se da representação o membro do MP já tiver todos os elementos para oferecimento da peça acusatória, percebam, se ele tiver todos os elementos para oferecimento da peça acusatória, ele deve dispensar, percebam, dispensar o inquérito policial e oferecer a peça acusatória no prazo de 15 dias. Olhe o que eu estou dizendo a vocês. Se porventura, tá, da representação, o MP, o Ministério Público, já tiver todos os elementos para oferecimento da peça acusatória, e quando eu falo elementos, um exemplo, analisando as condições da ação, ele deverá dispensar o inquérito policial e oferecer a peça acusatória no prazo de 15 dias. Claramente, o Código de Processo Penal está dizendo que o inquérito ele é dispensável. Pode ter processo sem o inquérito, como pode ter também vários inquéritos. E aí cabe ao Ministério Público pegar o inquérito que ele quer servir como base para o oferecimento da peça acusatória, para o oferecimento da denúncia, pessoal. Isso é importante. Então, o que acontece? Como o inquérito ele está na mão de uma autoridade única, que é o delegado de polícia,
esse inquérito, logicamente, ele também vai ser dispensável. A pergunta é, quando você tem vícios no inquérito, esses vícios transcendem ao processo? A jurisprudência atual entende que não, que os vícios do inquérito não vão viciar o processo. Por quê? Porque o inquérito ele é dispensável. Por essa ideia de o inquérito ser dispensável, os vícios do inquérito não irão diretamente viciar o processo. Isso quer dizer, Estevão, olha uma pergunta para mim aqui, estou me fazendo a auto-pergunta. Vamos imaginar que você tem um vício em uma prova obtida de uma escuta telefônica. Isso quer dizer que essa escuta telefônica foi obtida na fase do inquérito policial. Essa ilegalidade ela vai transcender ao processo, pessoal, trazendo, aniquilando o processo. Não, ela não vai aniquilar o processo e por uma questão lógica, porque as provas obtidas no inquérito, elas vão transcender ao processo, mas o inquérito é dispensável. E por uma questão lógica, o inquérito, em regra, não tem ampla defesa, não tem contraditório. Repetindo, o inquérito, em regra, não tem ampla defesa, não tem contraditório. Mas essa regra é absoluta? É o que nós vamos analisar. Perceba o seguinte, pessoal, vimos que a regra que os vícios do inquérito não podem transcender ao processo. Os vícios do inquérito, em regra, não poderão transcender ao processo, salvo quanto aos chamados elementos de migração. E o que seriam esses elementos de migração? As provas irrepetíveis ou as provas cautelares. Por quê? Prova irrepetível, exemplo, bafômetro. Prova cautelar, exemplo, busca e apreensão. Essas provas podem transcender do inquérito e ir para o processo. Percebo que o juiz, quando vai proferir sua sentença, ele não pode se basear unicamente em provas obtidas do inquérito. Por quê? Porque o inquérito ele é inquisitivo. Porém, quando a gente fala, pessoal, de elementos de migração, nós vamos ter ali um contraditório e uma ampla defesas diferidos, porque ainda na fase do inquérito poderão ser submetidos à ampla defesa e poderão ser submetidos ao contraditório. E se essas provas, ainda na fase do inquérito, de forma excepcional, são submetidas ao contraditório e são submetidas à ampla defesa, elas poderão transcender ao processo e sustentar uma sentença condenatória dada pelo juiz. Olha que interessante, pessoal. E isso é uma análise que a gente faz aqui, tá? Sobre a questão da ideia do inquérito policial. E lembrando, já que a gente está falando de prova, vamos pegar como prova, então, as interceptações telefônicas. A gente sabe de vários casos que às vezes se discute a legalidade ou não de uma interceptação telefônica. Isso não quer dizer que você vai detonar o processo, que você vai acabar com o processo se realmente uma conversa ou outra telefônica for o quê, pessoal? For ilegal. Uma coisa importante, a própria lei que trata da escuta telefônica, ela vai dizer que as conversas que não estejam diretamente ligadas à investigação, elas deverão ser descartadas do inquérito e, logicamente, do processo e inutilizadas para que não sejam utilizadas por outro meio, né, para nenhum outro fim. A própria lei determina isso. Tá? Então, por isso que eu falei que a questão da escuta telefônica é sempre uma via de exceção. E por que sempre ela será uma via de exceção? Porque a regra é você descobrir outros meios, tá? Você ter outros meios exatamente para você poder fazer a sua investigação, ok? Então, dentro dessa ideia de escuta telefônica, de interceptação, vamos aí para próxima pergunta. Quais os limites de sua abrangência? Vamos lá, pessoal. Qual o limite da abrangência dessa interceptação telefônica? É lógico que quando eu falo em abrangência, quando eu entendo da pergunta, quando a gente está discutindo a abrangência, a gente está falando dos limites, tá? E o que seriam esses limites aí? A gente tem a seguinte análise. Você não pode pegar um elemento de prova, pessoal, tentando fazer investigação. Imagina o delegado de polícia tentando fazer investigação, ele tentar de todo jeito fazer a investigação, pegar elemento de provas, mas aí não respeitar outros direitos inerentes à nossa Constituição e nossas leis.
tá? Então tem que ter esse cuidado. Como eu disse a vocês, a interceptação telefônica ela é uma via de exceção. A interceptação telefônica ela é uma via de exceção. Sendo uma via de exceção, é importante dizer que o delegado de polícia, ele só excepcionalmente deverá solicitar, tá? Não só o delegado de polícia, como o membro do Ministério Público. Ele solicita, o juiz vai ter 24 horas para decidir. 24 horas para decidir se concede a possibilidade da interceptação telefônica ou não concede essa possibilidade da interceptação telefônica, tá? Mas é sempre via de exceção, tá? Então essa é a análise importante. Só vai fazer uma interceptação telefônica quando não houver outros meios para adquirir uma outra prova cabal para você poder fazer a referida condenação. Então, ela é sempre uma via de exceção, tá? Tá, continuando aí a ideia do inquérito, pessoal. Continuando a ideia do inquérito, o que que a gente vai ter? A gente tem que fazer uma outra análise. A gente estava vendo que existe uma discricionariedade do delegado de polícia ao conduzir o inquérito policial. Então, ele tem um rito discricionário para fazer a condução do inquérito policial, ok? Então, ele vai ter um rito discricionário para isso. Mas vai ter algumas provas que ele vai ter que fazer, ele vai ter obrigatoriedade, como exame de corpo de delito, sempre que o fato deixar vestígios. Deixando o fato, deixando vestígios, sempre ele deverá fazer o exame de corpo de delito, seja o exame de corpo de delito direto sobre a coisa ou o exame de corpo de delito indireto, sobre fotos, imagens, tá? Não interessa, mas ele vai ter que fazer. Uma coisa importante, quando a gente fala de exame de corpo de delito, às vezes você pode questionar aí, você pode estar se perguntando, né? Porque a gente fala de uma gama de informações tão grande, pessoal. E, logicamente, quem está aí assistindo deve estar pensando assim, poxa, e se não tiver como fazer, professor, o exame de corpo de delito? Tem como suprir esse exame de corpo de delito? Lógico, tem. Agora, cuidado. E as provas adoram perguntar isso aí. O exame de corpo de delito, ele não pode ser suprido. O exame de corpo de delito, ele não pode ser suprido, tá? Pela prova, pela confissão, tá? Que é um elemento de prova, a confissão. Então, o exame de corpo de delito, ele não pode ser suprido pela confissão do réu. Agora, o exame de corpo de delito, quando não puder ser feito, ele pode ser suprido pela prova testemunhal. Então, cuidado, isso é importantíssimo. Tá? Então, o exame de corpo de delito, quando ele não puder ser feito, ele não poderá ser suprido pela confissão, mas ele pode ser suprido pela prova testemunhal. Então, questiona, peraí, então o exame de corpo de delito ele pode ser suprido por alguém que viu o fato, mas não pode ser suprido pela própria confissão do réu? Lógico que não, pessoal, por uma lógica básica. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu pratiquei uma determinada conduta criminosa. Eu sou milionário, pratiquei uma conduta criminosa, matei alguém, tá? Fiquei sabendo lá que a minha namorada, vamos imaginar que eu tenho uma namoradinha, ela tá saindo com um cara. E aí eu pego, por saber que estava sendo traído, vou lá e mato. Mas eu não quero ser preso, pô. E aí o que eu penso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá e peço para uma pessoa que seja pobre, para ela confessar, dizer que tentou assaltar aquele camarada e por isso ele matou. E eu falo para ele, cara, eu vou te dar R$1 milhão, ó, você não ganha nada, você não tem salário, você está desempregado. E eu vou te dar R$1 milhão, melhor, eu vou te dar R$3 milhões para você confessar que praticou essa conduta. Eu vou te pagar advogados, um dos melhores advogados, tá? Você é réu primário, para você poder cumprir pouca pena. E aí, quando você sair da cadeia, meu amigo, você está com R$3 milhões para poder usufruir. Vai ter muita gente que vai assumir esse crime, não vai? Então, percebam, não adianta somente a confissão, porque a pessoa pode estar confessando em prol de outro. Por isso que o exame de corpo de delito, ele não pode ser suprido pela confissão do réu, mas ele pode ser suprido pela prova testemunhal. Então, lembra disso. Ele vai poder ser suprido pela prova testemunhal. Ficou claro isso? Beleza? Tá. Seguindo, então, a nossa ideia aí quanto ao inquérito, tá? Então, durante o inquérito, ele pode fazer as interceptações telefônicas. Ao final, pessoal, ele vai remeter isso tudo, logicamente, à
à Justiça, juntamente com o relatório da autoridade policial. Então, a autoridade policial ela vai fazer um relatório. Agora, eu pergunto a vocês, esse relatório vai ser enviado para quem? Vai ser enviado para a Justiça. Tá? O juiz abre vista para o Ministério Público oferecer ou não a peça acusatória. A pergunta é, se o delegado verificar que a pessoa é inocente, pode o delegado de polícia, então, arquivar esse inquérito policial? Pessoal, a autoridade policial não arquiva inquérito, tá? E também a autoridade policial, quando a gente está falando de escuta, se ele fez as escutas, ele tem que botar no processo, ele não pode depois desistir, ok? Então, se ele fez as escutas serão elementos de prova para esse inquérito que vão subsidiar decisões dentro do processo. Então, o que a gente tem que fazer uma análise aqui? Quem arquiva inquérito policial? Já que a gente chegou lá do início do inquérito, tá? A gente viu as diligências discutindo aí a escuta telefônica e para não ficar no vazio na sua cabeça, vamos para o fecho do inquérito policial. Quem arquiva inquérito policial? Somente quem arquiva inquérito policial, importante isso, é o juiz, tá? Somente quem arquiva inquérito policial é o juiz. Quem conduz é o delegado, mas quem arquiva é o juiz, ok? Agora, como que se dá este arquivamento feito pelo juiz? Primeira análise, o juiz não arquiva de ofício o inquérito. O juiz não arquivará de ofício inquérito. Ele precisará ser provocado. E quem é que provoca o juiz? Quem provoca o juiz é o Ministério Público. Importante isso. Quem provoca o juiz, quem quer provocar, quem solicita ao juiz que ele arquive o inquérito é o Ministério Público. Então vamos, olha a análise que vocês têm que fazer. Aqui está o Ministério Público. Aqui está o juiz. Então, o membro do MP, ele vai solicitar que o juiz, um exemplo, o promotor solicita que o juiz arquive. O juiz, ele tem duas possibilidades. Ele pode arquivar ou não pode arquivar. Se ele arquivar, acabou. O membro do MP solicitou, o juiz aceitou, ele arquivou o inquérito. Não tem mais o que discutir aí. Agora, ele pode entender o contrário, ele pode entender que não deva arquivar. Se ele entende que não deve arquivar, o que ele vai fazer? Olha lá, pessoal, se o juiz entende que não deve arquivar, ele vai, então, utilizar o artigo 28 do Código de Processo Penal, tá? Ele vai utilizar o artigo 28 do Código de Processo Penal. E o que ele vai fazer, então? Ele vai remeter o inquérito ao Procurador-Geral, tá? O Procurador-Geral, ele vai ter três possibilidades. Ele pode, tá? Concordando com o juiz que não deve arquivar, o Procurador-Geral, então, ele pode o quê? Oferecer, ele mesmo pode oferecer a peça acusatória. Então, o próprio Procurador-Geral, ele pode oferecer a peça acusatória. Mas o Procurador-Geral pode ser que ele não tenha tempo para isso, né? Esteja com muito serviço. Então, ele pode designar outro membro do MP para oferecer a peça acusatória. Então, percebam, nos dois primeiros casos, tá? Caso o juiz não concorde com o arquivamento do inquérito, ele remete a quem? Ao Procurador-Geral. O Procurador-Geral, entendendo que o juiz está certo, ele pode oferecer a peça acusatória, ele pode oferecer a denúncia. Em segunda análise, o Procurador-Geral pode designar outro membro do MP para oferecer a peça acusatória. Em terceira análise, o Procurador-Geral pode, concordando com aquele promotor, pedir, então, insistir com o arquivamento. E caso o Procurador-Geral insista com o arquivamento, o juiz, neste caso, ele será obrigado a arquivar, ok? Neste caso, o juiz será obrigado a arquivar. Então, perceba, caso o juiz não concorde com o arquivamento, ele remete ao Procurador-Geral. O Procurador-Geral pode oferecer a peça acusatória ou designar outro membro do MP que a ofereça ou insistir com o arquivamento. Caso ele insista com o arquivamento, o juiz será obrigado a arquivar. Falando de arquivamento, nós temos aí, pessoal, algumas nuances quanto ao arquivamento. Um exemplo, falar do chamado arquivamento indireto. O que seria o arquivamento indireto? Vamos lá. O arquivamento indireto é quando há, pessoal, um conflito de competência entre Ministério Público e juiz. Vamos imaginar que o Ministério Público entenda ser incompetente para oferecer a peça acusatória. Percebam, o membro do MP se entende ser incompetente para oferecer a peça acusatória e, por isso, ele pede o arquivamento do inquérito no âmbito do Estado, como exemplo, para remetê-lo à Justiça Federal, ok?
O juiz entende, não, eu sou competente para o oferecimento da peça acusatória. Percebo que existe um conflito entre quem? Entre promotor e juiz. O promotor entendendo ser o quê? O promotor entendendo ser incompetente para o oferecimento da peça acusatória. E o juiz dizendo, sou competente para poder julgar. Desse conflito de incompetência, quem é que vai poder resolver isso, pessoal? Quem vai poder resolver isso? O juiz, com alusão ao artigo 28 do Código de Processo Penal, o juiz vai remeter ao procurador-geral. E o procurador-geral, como nós aprendemos, ele pode praticar 3 atos. Ele pode, pessoal, oferecer a peça acusatória, ele pode designar outro membro do MP para oferecê-la, ou ele pode insistir com o arquivamento. E caso insista com o arquivamento, obrigatoriamente o juiz será obrigado a arquivar, ok? Um outro elemento que nós teremos aí, tá, será também o desarquivamento. E quando que ocorre o desarquivamento? Segundo o STF, o desarquivamento ocorre sempre que aparecer novas provas, tá? Com o aparecimento de novas provas, pode ser desarquivado. Uma coisa importante, depois de arquivado o inquérito, pode o delegado continuar fazendo as diligências? Depois de arquivado o inquérito, pode o delegado continuar fazendo as investigações? Sim, mesmo após arquivado, o delegado pode continuar fazendo as investigações. Então, neste caso, tá, o delegado aí fazendo as investigações, ele pode achar novas provas. Achando novas provas, então, essas provas serão remetidas ao Ministério Público. O Ministério Público pode oferecer a peça acusatória. E ao oferecer a peça acusatória, neste caso aí, nós teremos o quê, pessoal? Neste caso aí, nós teremos o desarquivamento do inquérito policial. Um outro questionamento que você pode fazer, você pode falar assim, professor, existe alguma hipótese que depois de arquivado, nunca mais pode desarquivar? Temos também. Vamos lá? Pessoal, nós temos o seguinte, nós temos uma hipótese que quando arquiva, jamais pode desarquivar, que é o chamado arquivamento definitivo. E quando ocorre o arquivamento definitivo? Quando o promotor, ao oferecer, o membro do MP, ao pedir o arquivamento do inquérito, ele entender ser o fato atípico. Percebam, o membro do MP, ao pedir o arquivamento do inquérito, ele está pedindo, se baseando, dizendo que o fato é atípico. O fato não é crime. Se o fato não é crime, é fato atípico. Caso o juiz concorde com o promotor e arquive o inquérito, esse inquérito não pode ser mais desarquivado. Esse inquérito, ele vai gerar, esse pedido, esse arquivamento vai gerar mais do que preclusão. Ele vai gerar coisa julgada, pessoal, tá? E mesmo com o aparecimento de novas provas, não pode ter o desarquivamento. Ele vai ter mesmo o efeito de uma sentença penal absolutória. Olha que importante, ele vai ter efeitos de uma sentença penal absolutória. Então, se o membro do MP solicita ao juiz o arquivamento, entendendo ser o fato atípico, entendo, fato não ser crime, neste caso, não pode mais desarquivar o inquérito policial. Tranquilo? Ficou claro isso? Ele não poderá mais desarquivar o inquérito policial neste caso, tá? Então, nós chegamos aí ao fim da ideia do inquérito, ao chegar em seu arquivamento, tá? Então, essa análise foi, a gente viu o arquivamento do inquérito, como é que se dá o processo, citando o artigo 28 do Código de Processo Penal. Então, vamos agora para mais uma pergunta. Quem realiza a interceptação telefônica? Vamos lá, a pergunta é, quem realiza a interceptação telefônica? Beleza, a gente falou da solicitação, mas quem vai fazer a interceptação telefônica é a Polícia Judiciária. E quem é a Polícia Judiciária? É a Polícia Civil e a Polícia Federal. A Polícia Civil e a Polícia Federal é considerada a Polícia Judiciária. Lembrando que Polícia Judiciária não quer dizer que ele é do Poder Judiciário. A Polícia Civil e a Polícia Federal são polícias ligadas ao Poder Executivo, tá? Mas por que o nome de Polícia Judiciária? Porque, um exemplo, quando vai executar um mando judicial, um exemplo, mandado de prisão, vai ser cumprido por quem? Pela Polícia Civil ou pela Polícia Federal. Daí a ideia dela ser chamada de Polícia Judiciária. Então, quem realiza a escuta telefônica, logicamente com autorização judicial, mas quem vai realizar essa escuta telefônica é a Polícia Judiciária. Daí
que, voltando à ideia lá do sistema de inteligência, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, ela não tem competência para a realização de escuta telefônica, ok, pessoal? A ABIN, ela não tá dentro das suas atribuições a realizar escuta telefônica. Quem vai fazer escuta telefônica exatamente é a Polícia Judiciária. E quem pode determinar que faça essa escuta telefônica vai ser exatamente quem, pessoal? Vai ser exatamente, tá, o juiz, já que tem essa ideia de reserva jurisdicional, tá? Só para a gente fechar então essa ideia, vamos analisar só o finzinho do inquérito policial, como eu estava falando com vocês, a ideia do arquivamento. O que vai acontecer? Então a gente viu que nós temos o arquivamento direto, que quando o promotor pede, então, o membro do MP pede que o juiz arquive, o juiz pode arquivar ou não, tá? Caso ele arquive, nós temos o arquivamento direto. Nós temos o arquivamento indireto quando o juiz entende quando o promotor entende ser incompetente para o oferecimento da peça acusatória e o juiz entende ser competente, tá? Então, o juiz entende ser competente. Então, neste caso aí, pessoal, o que vai ter? Neste caso, nós teremos aí o chamado arquivamento indireto. O arquivamento indireto vai ocorrer quando o procurador-geral entende que deve insistir com o arquivamento, porque neste caso o juiz vai remeter ao procurador-geral e o procurador-geral insistindo com o arquivamento. Neste caso aí, pessoal, esse arquivamento vai ser chamado de arquivamento indireto. Tem um outro arquivamento, que é uma visão bem doutrinária, que é o chamado arquivamento implícito. O que seria o arquivamento implícito? O arquivamento implícito pode ser objetivo ou subjetivo. O objetivo, quando o promotor oferecer a peça acusatória, ele esquece parte dos crimes. O promotor oferecer a peça acusatória esquecendo parte dos crimes, neste caso nós temos o chamado aí arquivamento, pessoal, implícito ou objetivo, que ele esqueceu parte dos crimes. Quando ele esquece parte dos criminosos, nós teremos o chamado arquivamento implícito subjetivo. Só que aí existe uma grande discussão doutrinária acerca disso, até porque o próprio Supremo Tribunal Federal entende que o Ministério Público, quando ele não sabe todos aqueles que participaram do crime, ele pode oferecer a peça acusatória à contraparte. E depois, ao longo da ação, caso verifique, né, mais um participante do crime, ele pode aditar a denúncia, acrescentando os demais réus ao processo, que traz a ideia do princípio da divisibilidade dentro da ação penal, tá? Porque a ação penal poderia ser divisível, pode ser oferecido, isso na ação penal pública, poderia ser oferecida a peça acusatória contra parte dos criminosos e depois aditar a denúncia, acrescentando os demais réus ao processo, tá? Acrescentando os demais réus ao processo. É mais uma tese, tá, que vocês podem aí incluir no campo de estudo de vocês quanto ao chamado arquivamento implícito. Olha que a gente falou muito de arquivamento, né? A gente falou do arquivamento direto, arquivamento indireto, nós falamos agora do arquivamento implícito, nós falamos também, pessoal, do desarquivamento e também falamos do arquivamento definitivo, tá? Do arquivamento definitivo. Uma coisa importante, pessoal, pode o juiz ou o delegado de polícia iniciar processo? Olha o questionamento. Pode o delegado ou o juiz iniciar processo? Isso era possível, tá? Isso antes da nossa Constituição de 88 era possível. É o chamado processo judicialiforme, que era iniciado por delegado ou por juiz. Isso no caso das contravenções penais. As contravenções penais poderiam ser iniciadas de ofício por juiz ou delegado de polícia. O grande problema é que, se a gente, à luz da Constituição de 88, nós sabemos que somente o Ministério Público pode oferecer a peça acusatória à denúncia, no caso das ações penais públicas. E a lei de contravenções vai dizer que as contravenções penais elas vão se processar através de quê? Através de ação penal pública incondicionada. Percebam? Então, as contravenções irão se processar através de ação penal pública incondicionada. Então, se é através de uma ação penal pública incondicionada, e a Constituição diz que é monopólio do Ministério Público o oferecimento da peça acusatória, tá? Esse dispositivo que estava presente lá no Código de Processo Penal, ele não foi recepcionado pela Constituição de 88, tá? Não foi recepcionado. Então, tenha um cuidado quando você está lendo o Código de Processo Penal, para você não pegar e dizer, achar que pode o juiz ou delegado de polícia iniciar processo quando for contravenção penal. Não pode, porque isso não foi recepcionado pela Constituição de 88.
tá? Se é ação penal pública, o único que pode oferecer a peça acusatória na ação penal pública é quem? É somente o Ministério Público. Como eu disse a vocês, é monopólio do Ministério Público. Ficou claro isso? Então a gente vai ter a ideia do monopólio do Ministério Público. Agora, pessoal, podemos fazer aí um resumo final exatamente sobre o que a gente viu. Nós vimos então que quando a gente fala em interceptação telefônica, tá? A interceptação telefônica ela tem uma reserva de jurisdição, tá? Então, a interceptação telefônica ela tem uma reserva de jurisdição. Tem que ser determinada pelo juiz. Quem é que vai solicitar isso? É Ministério Público ou delegado de polícia? Quem é que vai realizar a interceptação telefônica? É a Polícia Judiciária, Polícia Civil ou a Polícia Federal. Tá? Se tiver ilegalidade na prova obtida na interceptação telefônica, não quer dizer que vai interferir diretamente na legalidade do processo. Porque se foi feito no âmbito do inquérito, o inquérito, por ser dispensável, tá? Ele pode também ser dispensável aquele elemento de prova. E lembrando que a interceptação telefônica é uma via de exceção, que, em regra, você deve utilizar outros meios probatórios e não através da escuta. Tá? Da interceptação telefônica, ela é uma via de exceção, ela é a última ratio, ela é o último caso. Beleza, pessoal? Até mais, então. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site da TV Justiça, que aparece aí na sua tela.